Saudação de paz, Deus abençoe você, sua casa, sua família e o fruto do seu trabalho. Vamos orar para que nós possamos dar continuidade à matéria soteriologia, doutrina da salvação. Hoje nós vamos tratar sobre a natureza da salvação e vamos para a parte 2. Eu dividi em algumas sessões para que não pudesse ficar muito extenso a explicação. Oremos a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, graças te damos mais uma vez. Pedimos que seja teu precioso Espírito Santo sobre nossas vidas, a fim de que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos e corações, a fim de que possamos ter discernimento sobre o tema proposto, o qual nós estamos estudando em Cristo Jesus, para edificação de nossas vidas. Assim, tudo que não provém do Senhor, esteja o Senhor julgando por terra, batendo em retirada, vai saindo todo esse mal, tudo aquilo que impede-nos de compreendermos a Tua palavra. E entregamos ao Senhor nossas vidas, nossos corações, e depositamos em Ti toda a nossa confiança, na confiança que o Senhor nos sara, nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Sendo assim, nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos tratar hoje sobre a natureza da salvação, que é continuidade ao texto que nós estamos estudando. Sobre a natureza da salvação, diz aí o texto, eu vou lendo, vou explicando. A salvação é-nos oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Ela é eterna, completa e eficaz. Ou seja, a salvação, ela nos é oferecida, ela não é imposta. É muito bom essa palavra aqui, oferecida. Por que oferecida? Pega quem quer. Como ela é um presente da parte de Deus, o presente ele é proposto, ele é oferecido, ele é dado. Agora, se a pessoa não quiser, que fique sem o presente. Então, eu gostei muito dessa expressão, ao qual diz que a salvação ela é oferecida a nós, seres humanos. E ela é oferecida pela graça. E o meio, de tomar posse dessa bênção, desse presente, é a fé. Nós já falamos aqui que salvação é Deus dando aquilo que não merecemos. É Deus dando. Então, quanto salvação é Deus dando a quem nada merece, misericórdia é Deus não dando o que eu mereço. Salvação, Deus dá aquilo que eu não mereço. Isso é graça. Isso é graça. Agora, misericórdia é Deus não dando o que eu mereço. E o que eu mereço? Inferno. Mas Deus não deu. Por quê? Porque antes Deus, ele teve misericórdia e antes a graça dele nos alcançou. Então a fé é o meio. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, está falando isso. Nós vimos na aula passada, está escrito lá: sois salvos pela graça mediante a fé. Então ninguém é salvo por dar esmola, dar alguma coisa para alguém, ou fazer algum bem. E todo bem que nós fazemos procede de Deus. Toda bondade que o ser humano tem, ela procede de Deus, para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos algo de bom, nós não estamos fazendo mais nada além do que a nossa própria obrigação, porque nós fomos criados para fazer
o que presta, para fazer aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é de justo, aquilo que é de boa fama, aquilo que é virtuoso. Nós fomos criados para isso. Quando nós fazemos algo que não presta, ou seja, pecado, então isso aí está desvirtuando o propósito sobre o qual nós somos criados. Então, a salvação, ela é oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus. Ou seja, ela não é oferecida sem um propósito, não é oferecida ao léu, à lavantê, não. Ela é oferecida no sacrifício de Jesus, através desse sacrifício. E esse sacrifício ele tem efeito retroativo, de modo que todos quanto morreram e creram na promessa de Deus, né, em Yahvé, Jeová e Jeová, todos que creram na promessa de Deus, eles estão cobertos pela graça mediante esse sacrifício de Jesus, que junta passado, presente e futuro e converge em uma coisa só, de modo que Abraão, ele foi alcançado, de modo que todos quanto creram foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. Eles não viram como a concretização, a realização, mas andaram na sombra, tateando, até que a plena manifestação da graça em Cristo Jesus foi revelada. Ela é eterna, completa e eficaz, ou seja, a salvação por si só, ela é eterna, eterna para aqueles que perseveram, eterna para aqueles que vão até o fim, né? Mateus 24, versículo 13, se não me falha a memória, diz lá: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que perseverar, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da vitória, ou seja, uma recompensa para aqueles que perseveram e vão até o final. Ela é eterna para aqueles que perseveram, ela é completa, não tem nada. E quando fala aqui, olha só, veja bem, quando fala que ela é completa, é porque não precisa acrescentar nada nela. Eu não preciso fazer nada além do que a Bíblia diz que Jesus já fez por mim para ser salvo. Porque a salvação, ela se apoia não nos meus atos de justiça, mas nos atos de justiça que Jesus fez. Não nas minhas obras, mas nas obras de Cristo. Então ela é completa, eu não preciso acrescentar, eu não preciso retirar. O que Jesus fez foi perfeito e ela é eficaz. Então, preste bem atenção, ela é eterna para os que perseveram, ela é completa, não precisa de eu fazer nada além nem retirar, ela é eficaz, ou seja, ela é poderosa. Poderosa para quê? Para me restaurar, para me dar nova vida, para me santificar, para fazer com que nós vivamos uma nova vida em Deus, para Deus. E nisso, diz Paulo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a salvação, ela é suficiente em todos esses 3 pontos que, no mínimo, nós comentamos aqui.
ela é eterna para os que perseveram em Cristo, ela é completa, não precisa de eu acrescentar e tirar, e ela é eficaz, e ela é poderosa. Por isso você deve estudar mais, muito, muito, sobre a salvação e descobrir as riquezas, as grandezas, o tesouro que está que a nós está acessível pela graça de Deus. A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. Ela não é um assentimento intelectual, ela não se consiste apenas nisso. Ela transcende, ela vai além disso. Por quê? Porque nessa transformação intelectual que nós temos em respeito à salvação ou qualquer tipo de sentimento, a salvação, antes de mais nada, ela é uma transformação. A transformação, ela não é algo só passivo, ela é algo ativo, de modo que aquilo que está no interior deve ser externado através de quê? De práticas. Porque aquilo que está no nosso interior aflora, o perfume ele tem que exalar, ele tem que dar o cheiro, tem que emitir. Então, esse renascimento espiritual é a transformação que ocorre na nossa vida pela graça de Deus. E isso se dá através do arrependimento. Arrependimento, pecador aqui arrependido. Esse pecador arrependido aqui é a pessoa que nasceu de novo. Você deixou de ser pecador, né? Como diz o hino, era pecador, andava sem Jesus. A palavra pecador, ela tem duplo sentido, tem várias aplicações. Pecador sem Cristo e pecador no sentido de eu não conseguir parar de pecar, porque eu sou ser humano e como ser humano nós pecamos por causa da corrupção que ainda está, não só no mundo, mas também na nossa própria vida às vezes. Então nós não pecamos e isso não nos torna um pecador porque nós pecamos, não. Nós somos pecadores por causa da corrupção. Por causa da corrupção da nossa natureza. Até que nós vamos atingir um estágio de perfeição em Cristo, que é a glorificação. Aí depois da glorificação, não mais pecaremos. Pecamos ainda por causa da velha natureza, que luta, que todos os dias nós temos que matá-la. Por isso pecamos, por causa do pecado de Adão, né, que entrou na raça humana. Mas se não nasceu de novo, nasceu. Ao pecado ele não vai ter controle, ele não vai ter domínio. A Bíblia não diz que você não queria pecar. Tanto é que João fala que diz que aquele que não tem pecado, ele faz o quê? Ele é um mentiroso. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive sobre a prática do pecado. O pecado é uma prática vivencial na vida dele. O pecado, ou seja, ele vai ser um acidente. E não, ele não vai fazer do pecado a sua respiração, a sua água, a sua comida e a sua bebida. Então vamos lá. No ato da aceitação, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, justificado, adotado como filho de Deus.
Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque no ato da aceitação, que ato da aceitação é isso aqui que o texto está falando? Esse ato da aceitação aqui é quando você aceitou Jesus. Eu já expliquei sobre isso. Temos que aceitar Jesus. Ah, mas foi Jesus que nos aceitou. É claro, você só aceitou ele porque ele te aceitou primeiro. Você só ama ele porque ele te amou primeiro. Você só consegue fazer algo bom porque ele é bom. Então, e veio para o que era seu, mas o seu não receberam, não aceitaram. Mas todos quanto receberam, todos quanto aceitaram, deles o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. No ato dessa aceitação, o pecador é imediatamente, tá? E simultaneamente salvo. É imediato e simultaneamente salvo. Acontece a justificação ali na hora. Quando ele é salvo, imediatamente ele é justificado. E não só justificado, ele é adotado como filho de Deus. A justificação é algo muito profundo. Alguns entendem isto, esse termo justificado, judicialmente. Porque quando a pessoa é justificada, ela é declarado justo. Ela é declarado justo. Ela é declarada inocente. Então, o adversário, ele perde quando ele acusa aquele que está em Cristo. Por quê? Porque se você está em Cristo, os seus pecados foram perdoados. Foram perdoados. Imagina você ter uma dívida impagável, uma dívida impagável, não vou falar valor, mas uma dívida impagável. Aí alguém paga essa dívida por você. Se a dívida foi paga, então a pessoa não vai poder mais te cobrar. E é isso que aconteceu para a glória de Deus. Tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus pagou essa dívida por nós. E agora nós fomos declarados justo, inocente. Não que não devamos mais nada, para Deus sempre vamos dever. Mas em Cristo Jesus não tem mais nenhuma condenação que possa nos separar de Deus. Porque a dívida foi por causa do pecado de Adão. Mas Jesus pagou essa dívida. Oh, glória! E fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E agora, a natureza nossa, que era de criminoso, culpado diante de Deus, se torna inocente e justo, para a glória de Deus Pai. E quando isso acontece, nós somos imediatamente adotado, reconhecido como cidadão celestial e como filhos de Deus, por causa dele. Porque tudo é por ele, para ele, e sem ele nada somos, nada temos. Tudo é em Jesus Cristo. A partir daí, ou seja, a partir desse novo nascimento, a partir dessa adoção, a partir dessa justificação, a partir desta aceitação, no ato que você aceita Jesus, a partir daí entra o processo de santificação. Isso aqui é muito importante. Entra um processo de santificação. O que é o processo de santificação? Ele começa quando você aceita Jesus, ele começa aqui, ó, na aceitação, no ato que você aceita. Quando você aceita, começa esse processo de santificação. E a duração dele vai até a glorificação final no dia de Cristo.
que é santificação? É separação para Deus. Você vai ser separado para Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala de santificação, de santidade, quando a Bíblia fala de santidade, ela fala de exclusividade para um fim, para algo. Ou seja, quando os elementos do tabernáculo foram santificados, eles foram separados para uso exclusivo. Só poderiam ser usados para aqueles fins, que era o uso ali no tabernáculo. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus santo, a Bíblia está falando que ele é um Deus separado de outros deuses. Não existe outro igual a ele. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, ela diz também que ele é puro, que ele tem um padrão moral elevadíssimo. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, a Bíblia diz que nós somos separados para Deus, para uso exclusivo de Deus. É por isso que Pedro fala lá, nação santa, povo escolhido, adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos transformou, os transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, se eu sou santificado em Cristo, eu estou separado para servir a Cristo. Eu não posso servir a outros senhores. Não é isso que diz Mateus capítulo 7? Não é isso? Nós não podemos servir o que as dois senhores, um há de odiar, há de amar um e odiar outro. Ou seja, não tem como você servir dois senhores, porque você vai aborrecer um deles. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Então a santificação significa que a partir desse momento que eu aceitei Jesus, agora eu vou procurar viver para Cristo, com Cristo e em Cristo. E eu descubro isso como eu vou viver? Através da palavra de Deus, amém? E essa santificação, a sua etapa final vai até na glorificação. Por quê? Porque na glorificação vai ser uma festa, vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, convém que aquilo que é corruptível se transforme, se converta em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal em imortalidade. Corrupção, falando da nossa natureza, mortalidade, falando também da sentença, corrupção também da sentença que recebemos. Então nunca mais seremos corrompidos, nunca mais morreremos, nosso corpo não perecerá, porque será revestido de imortalidade. E a glória, irmão, Paulo diz que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Entendemos que o salvo é pecador que Cristo resgatou das trevas e libertou do pecado e da morte espiritual, e que agora está livre da condenação eterna. Morte espiritual, tá? Morte espiritual. Jesus nos libertou do pecado? Sim. E mais do que? Da morte espiritual. Por que é morte espiritual? Separação do espírito do homem do espírito de Deus. Adão, no dia que ele pecou, em Gênesis capítulo 3, a referência está lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15 diante, se não me falha a memória. Quando Adão pecou, ele ficou separado, ficou fora da comunhão. Morte espiritual não é inexistência, não é inatividade, não. A pessoa está morta, a pessoa não corresponde, a pessoa não atende, a pessoa não ouve, não escuta, não se movimenta no mundo espiritual porque ela está morta espiritualmente. Isso é balela.
porque pessoas mortas espiritualmente ouve, fala, anda, conversa. Quando a Bíblia fala que de morte espiritual, se refere à separação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Ou seja, ele não tem comunhão, não tem koinonia, não tem união, não estão em harmonia. É isto que é morte espiritual. Eu não tenho mais aquele ajuntamento santo. Não pode ter comunhão entre luz e trevas. Porque quem está nas trevas está morto espiritual. Mas a pessoa ouve Deus? Ouve. Ela pode sentir? Pode. Só não pode ter comunhão, vivência, união. Porque quando nós temos vida com Deus, nós estamos unidos. Ele está em nós. A morte espiritual Deus não está dentro de nós. Isto é morte espiritual. Jesus nos libertou. E agora o Espírito Santo de Deus está na minha vida e na sua vida e na vida de todos quanto aceitaram ao Senhor Jesus e recebeu como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Cristo libertou-nos do pecado e dessa separação e dessa morte espiritual. E que agora está livre da condenação eterna. Livre da condenação eterna. Mas livre da condenação eterna enquanto perseverarmos. Tem uma matéria que chama Perseverança dos Santos, que se der a gente vai passar aqui para vocês aqui, ok? Então, nessas condições de ter aceitado Jesus, de estarmos passando pelo processo de santificação, até que futuramente receberemos a glorificação, nós entendemos que Jesus nos livrou, nos libertou do pecado, da morte espiritual e da condenação eterna. Aí, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, nenhuma condenação há para os que estão. Eu gosto desse verbo de ligação, eu gosto desse verbo estar, porque ele indica condição no tempo presente. O verbo está no presente do indicativo, ele está indicando uma ação presente. Você está em Cristo Jesus. Ou seja, uma condição de permanecer em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, então, olha só, os que não andam segundo a carne. Se você está em Jesus, você não vai andar segundo a carne. O que a carne aqui representa? Representa as obras, as práticas da velha natureza, que é sem Deus, o velho homem, a velha criatura. É a antiga pessoa sua que antes de conhecer Jesus. Você não anda mais nesses mesmos caminhos. Você abandonou esse caminho. Converteu em Cristo Jesus. Mas você anda o quê? Segundo o Espírito. Né? Espírito aqui poderia estar até com letra maiúscula. Mas você anda agora conforme as leis espiritual. E essa lei aqui é dada pelo Espírito de vida, que é chamado Espírito Santo. Porque em Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, observe aí que nenhuma condenação há para os que estão e para os que andam segundo o Espírito. Perdão é a absolvição de uma dívida, é a remissão de um castigo. Isso aqui é perdão, tá? Absolvição. Então vamos lá.
Perdão é a absolvição de uma dívida. Eu já expliquei aqui. Estava devendo e não posso ser cobrado mais por essa dívida. Então, isso é perdão. E a remissão de um castigo. Ou seja, eu vou deixar de ser castigado. Desculpa. Roça é assim mesmo. Eu vou deixar de ser castigado. Você não vai poder me imputar mais, me castigar mais por causa da minha dívida. Por quê? Porque o perdão gerou o quê? Esse cancelamento desse castigo e dessa dívida. Justificação é um ato da graça de Deus. Tá aqui, justificação é um ato da graça de Deus, o supremo juiz pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando justo. Então, justificação é definida aqui como o quê? Primeiramente, é um ato da graça de Deus. Por quê? Ela é um ato da graça de Deus. Porque quem justifica é Deus. É Deus quem justifica. Por isso que a justificação aqui, ela é um ato da graça. E quando eu falo que ela é um ato da graça, o que nós entendemos? Graça é dando a quem não merece. Então a justificação, ela é um ato de quem Deus está dando a quem nada merece. Você não merece ser justificado, mas pela graça você é justificado. O supremo juiz pelo qual a justiça de Cristo é imputada. A justiça, de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando justo. Então, ou seja, a justiça de Cristo é imputada para quem? Só para os escolhidos? Só para os bonitos? Só para aquele... Ela é imputada de forma impositiva? Não. A justiça de Cristo é imputada para todo aquele. Aquele o quê? Qualquer um, gente. Nós temos aí esse pronome aí para todo aquele. Aquele. Está demonstrando que pode ser qualquer um que crê em Jesus. Quem crê em Jesus pode até estar sendo julgado e condenado pela justiça dos homens. Mas quem crê em Jesus e foi convertido, ainda que esteja pagando pelos erros e está sendo julgado pelos erros que cometeu no passado, mas em Cristo já é declarado justo. Por quê? Porque a declaração de ser justo não é por aquilo que a pessoa fez, mas pelo que Cristo fez pela pessoa. Então a imputação, o que Deus imputa, glória, não é deixar que a graça venha de goela abaixo da pessoa, mas das pessoas que aceitaram, não de forma impositiva, mas de livre e espontânea vontade, abraçaram esse presente da graça de Deus, agora é imputada para ele a justiça. Oh, aleluia! De criminoso, de pecador, a justiça, santificado pelo sangue de Jesus. O primeiro resultado da justificação, é a paz com Deus. Nós temos em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor
Jesus Cristo. Tem muitas pessoas aí que não sentem paz. E eu vou te falar uma coisa. Nós que fomos justificados, o resultado dela é a paz com Deus. Se é Deus quem te justifica, fique em paz. Se é Deus quem é o autorizador, o financiador dessa justificação, fique em paz. E essa paz só vem através de Jesus. Jesus disse: a minha paz vos deixo. Deixo a minha paz, vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. E ele disse várias coisas. Ele disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33, se não me falha a memória. Mas depois você confere essas referências, que eu posso dar referência trocada. Eu não estou olhando aqui em nenhum lugar. Tem referência que eu tenho aqui, mas tem referência que eu não tenho. Então é bom você conferir. Juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção de filho de Deus. Nós já comentamos isso aqui, ó. A partir desse momento, terá ele um relacionamento mais íntimo com Deus, invocando não apenas como Criador, mas principalmente como Pai. Então agora, você não é mais uma só criatura. Tem um tipo de graça que a gente fala que ela foi manifesta para todos os homens. Aquela lá de Tito 2,11. Ela foi manifestada para todo mundo. Então Deus, ele proveu para todos. Deus, ele deu condição a todos de serem salvos. Ninguém pode reclamar. Mas relacionamento íntimo com Deus só pode desfrutar, relacionamento íntimo. Só pode desfrutar desse relacionamento íntimo aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo. Que aceitaram Jesus. Porque nesse ato o que acontece? Você recebe o Espírito Santo no novo nascimento. Na salvação, assim quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele passa a fazer parte da sua vida, morar em você, habitar em você, e você se torna templo do Espírito Santo. Amém? E aí, se cumpre o quê? Deus não tem nos dado um espírito de escravidão e nem de medo para estarmos em temor, mas recebeste o espírito de filhos, espírito de adoção, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o que acontece? O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E agora nós somos templo, morada do Espírito Santo. Mas quando isso acontece? Isso acontece quando você abre o seu coração e diz: Jesus, o Senhor agora é o meu Deus. Eu te recebo como meu Deus e como Senhor da minha vida. Quando você aceita a palavra de Deus como regra, fé e prática para viver a sua vida, você se torna templo do Espírito Santo. E no terceiro tópico aqui, a regeneração. O que é regeneração? Regeneração, santificação e glorificação. Regeneração, vamos lá. É a transformação. Transformação. Regeneração é a transformação.
transformação do pecador. Quando eu falo transformação, o que é transformar? Mudar de forma, certo? Por exemplo, você tem uma forma aqui redonda. Aí, essa forma redonda virou quadrado. Ela mudou de forma. Ou vice-versa. Tá quadrado, você tem uma forma quadrada, agora tá a forma redonda. Ou seja, mudou de forma. Então, isso é transformar, mudar de forma. Você tinha uma forma de viver. E essa forma de viver, ela estava em harmonia, em conexão, de acordo com a conduta de uma pessoa sem Deus. Ela não estava de acordo com a palavra de Deus. Quando você foi regenerado, mudou a forma de viver. A sua forma de viver agora, você vai viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia se torna a sua regra de fé, prática, conduta. Ela é sua bússola espiritual e que vai nortear os seus pensamentos, a fim de que você possa agir, pensar e viver de acordo com a palavra de Deus. Isso se chama, essa transformação, essa mudança, se chama regeneração. Você é uma nova criatura pelo poder de Deus. E isso é um resultado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa obra também, ou seja, regeneração, é conhecida como novo nascimento, nascer de novo, aceitar Jesus. Tudo é termos intercambiáveis que a gente diz, né? Ou seja, são várias formas de eu dizer sobre o que é alguma coisa. Regeneração, novo nascimento, nascer de novo, nascer do Espírito, aceitar Jesus, tudo isso são termos, maneiras diferentes de falar sobre a mesma coisa. Trata-se de uma operação, ainda explicando o que é novo nascimento e regeneração, trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador, porque o Espírito Santo atua de forma eficaz, poderosa na nossa salvação, de modo que sem o Espírito Santo não há salvação. Jesus diz que o Espírito da verdade, ele vai convencer o mundo do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas, no mínimo. O Espírito Santo, ele faz a nossa vida. Essa obra tríplice, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fala do pecado porque nós não críamos nele, né? E todo aquele que não crê nele vai ser condenado. Da justiça, porque ele foi para o Pai, glória a Deus. Do juízo, porque o príncipe desse mundo, que é Satanás, já está julgado. Então, por isso que sem o Espírito Santo não tem como ter conversão, porque ele quem nos convence do pecado. Você não se convence sozinho, você foi convencido do pecado porque o Espírito Santo atuou na sua vida. Glória a Deus por essas verdades. Amém? Então, nós temos aqui ainda, deixa eu só tirar essa ligação aqui. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Depois eu atendo, depois eu entro em contato. Deixa eu só. Senão a gente não termina o estudo aqui. Pronto. Então o Espírito Santo é o agente dessa salvação. Amém? Aí eu vou ler aqui, ó. Ensinamos que já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer sua nova natureza em Cristo.
Agora, libertados do pecado, feito servo de Cristo, servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, irmãos, agora o resultado, o fruto, né, os meus frutos, que é o resultado, que é o externamento da minha fé, externando aquilo que está no meu interior. Esse é o fruto, é resultado de um processo, que vai ser as minhas obras. Elas vão glorificar Deus, vai ser para a santificação. O que é frutos para a santificação? É eu me afastar do pecado. É eu viver a palavra de Deus. Isso são frutos de santificação. E por fim, a vida eterna. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. E o que eu li aqui, Romanos 6, 22. Todos os crentes de Jesus são chamados para ser santos. Então, todos os crentes, eles têm que viver, separar-se para Deus. Santificação é o ato de separar-se do pecado, dedicar-se a Deus. Já expliquei. Ele exige santidade de seus filhos. Então, isso aqui eu não tinha falado. Quem pensa aí que pode servir Deus de qualquer maneira, não. Ele exige, ele requer santidade de seus filhos. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Tá vendo? Em toda maneira de viver. Não é só na escola, no trabalho, não. É em toda a nossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 15, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quem acha, eu vou viver lá, vou ter, não. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém é qualquer um. Qualquer um que não se santifica, não vai ver Deus. Porque a santificação, ela é o resultado do novo nascimento. Vocês lembram que eu falei? Quando você aceita Jesus, você entra nesse processo de santificação. Se não entrou no processo de santificação, e isso não está acontecendo, é uma prova cabível, é uma prova aceitável, é uma prova que você não nasceu de novo ainda. Porque quando você nasce de novo, você entra automaticamente em Cristo, para a glória de Deus, nesse processo de santificação. A glorificação, é a derradeira etapa, ou seja, é a última etapa da nossa salvação em Cristo, que vai acontecer no arrebatamento, como eu disse aqui. E aos que justificou, a esses também glorificou, né? Isso aqui vai ser essa glorificação em Cristo, nós vamos receber futuramente. Trata-se de uma pessoa, trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal, conforme 1 Coríntios capítulo 15, que eu falei. Vou parar por aqui nessa aula. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e o fruto do seu trabalho. Na aula que vem, nós vamos tratar sobre o destino dos salvos, a graça de Deus e, por último, nós vamos tratar sobre a perda da salvação e estaremos encerrando essa doutrina. Então, nós vamos dividir em mais pelo menos 2 e no máximo 3 aulas para que você não possa ficar com dúvida. No mais, Deus te abençoe. Espero que você estude e que essas aulas sejam para proveito, para edificação, para vosso conhecimento e crescimento espiritual em Cristo Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.